A virtude católica. Então, a virtude católica ela é muito mais complexa do que as pessoas pensam. As pessoas pensam que um católico virtuoso é o católico que reza o terço e o que pratica a castidade, pronto e acabou. Mas não é apenas isso, tá certo? Um católico virtuoso, além dessas duas qualidades, ele tem que ser metódico, ele tem que participar da missa sempre com frequência, ele tem que rezar o terço. Isso vai também nas roupas que ele veste, sem marca, ou se tem roupas com marcas, não descartar, utilizar ou doar para os pobres. E a partir do momento que você. Porque ninguém vai também trocar o armário inteiro, nós somos pobres, não é assim da noite pro dia que você vai parar de usar marcas, tudo, e vai jogar tudo fora, tá? Não é esse o conselho que eu lhe dou. O conselho é vai usando, vai comprando aos poucos, agora que você sabe, vai trocando as roupas, seu guarda-roupa, ou vai doando. E também não vai aceitando presentes. Por exemplo, assim, a pessoa chega e compra uma roupa de marca. Todo mundo que conhece já sabe disso. Eu não uso roupa de marca, então eu não vou pegar e eu pegar o presente da pessoa sem utilizar. Eu já pego e falo, não, eu não utilizo roupa de marca, fico muito contente e tal. Pode dar pra outra pessoa, muitas vezes eu troco. Então acontece da pessoa me dar um short que é caríssimo, eu troco por 4, 5 toalhas, entendeu? Então, isso que é a virtude católica, é a funcionalidade. Você passa a comprar as coisas pelo que ela é, não porque ela aparenta ser. Então, uma camisa você compra pelo tecido, você compra o sapato também pelo conforto, não pela marca, entendeu? Pela durabilidade, pela facilidade de lavar e de secar, são essas coisas. E a virtude católica também se reflete no carro que você mora, na sua casa e tudo mais. Aí você pega e fala assim, mas como assim? Vou dar um exemplo. O que é a virtude em comprar uma TV? Você tem o dinheiro para comprar uma TV de 50 polegadas, tá certo? Mas você opta por comprar uma de 32. Aí você pega e fala assim, não, mas se eu tenho dinheiro, por que eu não posso ter uma de 50 polegadas? Você pode ter a de 50 polegadas, mas você tem outras prioridades antes da TV de 50 polegadas. Isso é uma virtude católica, entendeu? Então quando você vê um católico comprar uma TV de 50 polegadas, ele resolveu muitas outras coisas antes da TV de 50 polegadas. Diferente de alguém que já não tem virtude, a pessoa prefere comprar uma TV de 50 polegadas do que um sofá para ter conforto, para assistir a TV e tudo mais. São pequenas coisinhas que você vai fazendo no seu dia a dia, as rotinas em si, as pessoas que você convive e tudo mais. Não vai ser fácil no começo, tá certo? Nunca é fácil no começo. Mas com o decorrer do tempo, tudo vai se ajeitando, você vai conhecendo pessoas melhores, você para de julgar as pessoas, você passa a entender o ponto de vista do outro, a complicação de cada família, como é complexo, quem cresceu numa vida X, quem vive numa vida Y, coisas que as outras pessoas não percebem que você percebe, você entendeu? Às vezes, muitas vezes acontece, quanto mais garboso e metida é a pessoa, menos ela tem. Entendeu? Porque ela começa a entrar no personagem, ela começa a acreditar que ela é o verdadeiro rico brasileiro, que a nova geração chama de old money, dinheiro antigo. É o seguinte, eles não se mostram, tá? Eles não compram roupa de marca, eles não compram carro importado. Compram, claro, depois de 40 anos que ninguém mais conhece o modelo daquele carro e assim por diante. Eles preferem ter uma casa grande, construir uma casa com paredes grossas e duradoura, do que colocar piso de porcelanato no chão da casa. Eles preferem construir uma casa com paredes grossas para que a casa fique fresca no verão e quente no inverno do que botar ar-condicionado em toda a residência. Então, eles calculam mais o seu investimento pensando na próxima geração. Então, quando eles vão comprar uma cadeira, eles preferem ajuntar o dinheiro e comprar uma cadeira de madeira que vai durar do que comprar uma cadeira de marca, ou de beleza estética, ou de metal, que quando você acabar de pagar, ela vai deixar de existir. É por isso que você chega nessas famílias quentistas e você vê um monte de móvel colonial e tal, aí você fala assim, puxa, por que que vocês têm esses móveis antigos, clássicos, tranã? Tem até uma frase nessas famílias que é dita assim, quando um novo rico chega e tenta humilhar alguém antigo, ele fala, ah, mas você comprou os seus móveis. Quer dizer o seguinte, você não é ninguém, você comprou os seus móveis. Porque quando você tem uma cabeça duradoura, você pensa na próxima geração de tal maneira que aquilo que você comprou vai servir para próximas gerações da sua família. É a mesma coisa que acontece com famílias antigas. Quanto mais antiga ela é, menos ela se importa com o bem material. Então, às vezes, ele está com uma cadeira do século XIX na casa dele. Quem chega fala, olha que beleza, mas quando o parente dele comprou era apenas uma cadeira.
entendeu? É porque pela durabilidade dela e com o passar do tempo, ela se tornou valiosa e tudo mais, mas não quer dizer que a pessoa tenha aquele dinheiro daquela cadeira. A mesma questão de carros e tudo mais. Você vê que os milionários de verdade, compram um Bentley Continental. Você não vê um bilionário comprar um Porsche. Isso é carro de novo rico. Tá entendendo? Por quê? Porque ele busca o conforto, a durabilidade. O Rolls Royce não troca a frente todo ano, ainda não, né? Não troca a frente todo ano. Então é uma reserva de valor e tudo mais. Se ele precisar vender, ele consegue vender aquele carro. A questão dos relógios de luxo. Por que que os old money, as pessoas antigas usam relógio de luxo? Pelo seguinte, havia um tratado internacional, não sei se ele é vigente ainda, que o que você é vestível em você não pode ser confiscado por outro governo, por ninguém. Então o que você veste não pode ser confiscado, o que está no seu corpo. Então eles compram esses relógios caríssimos por uma reserva de valor. Se você precisar abandonar seu país ou sua casa no meio da noite, você tem um capital com você 24 horas por dia que você pode vender e recomeçar. E aí você não recomeça do zero. A questão das obras de arte. Por que investir em obras de arte? Porque as obras de arte, além de valorizar com o tempo, elas se tornam escassas, elas são reservas de valores, são dedutíveis no imposto de renda. Se alguém entra para roubar a sua casa, ninguém vai roubar o quadro da sua parede, vão roubar um notebook, uma televisão. O ladrão, ele não sabe definir uma cadeira Luís XIV para uma cadeira velha de antiquário, entendeu? É assim que a fortuna vai se mantendo. No local que você vive, na virtude católica que você tem. Ah, mas você é xiitismo, o xiitismo católico não pode. Não, você pode ter desde que seja para você, não para mostrar para o próximo. Lembre do São João Paulo II, o mundo seria um local muito melhor se cada um comprasse uma Ferrari para si e não para o próximo. Ele está falando da luxúria. Então o católico não pode sofrer da luxúria. Você pode ter uma TV de 50 polegadas, você pode ter uma Dodge Ram, desde que você não ostente aquilo. A partir do momento que você começa a tirar foto daquilo, mostrar tudo mais, ostentar, você está se auto-amaldiçoando, porque você está gerando a luxúria leva a inveja leva ao ódio e assim por diante, porque a pessoa que não tem, ela não vai se conformar, ela não vai entender que aquilo está na sua família há gerações, ela vai entender que você roubou aquilo de alguém, ou que você como que eu posso dizer? Você é rico só porque tem aquilo. Muitas famílias estão quebradas, eles têm imóveis caríssimos nas casas, mas pelo apego emocional ao bem material, que não é algo cristão, lembre de Cristo. Não juntais tesouros na terra, nem que o tempo e a traça e a ferrugem tudo consome, mas juntais tesouros no céu, onde o tempo e a traça não consome. Esses tesouros, essas coisas que Deus te dá, é para que no momento de necessidade você se livre delas, sem dor no coração. Aquilo é uma reserva de valor, não é um culto, não é um Deus, nada. Então, se eu precisar vender qualquer coisa que eu tenho, apesar que eu não tenho muito agora, se eu preciso vender qualquer coisa que eu tenho, eu vendo. Se eu preciso dar, eu dou. Porque Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Tudo que você abandonar em Cristo, você receberá 10 vezes mais. Mas parece que os católicos esqueceram disso. Então muitas vezes o cara prefere botar um piso de porcelanato no chão da casa dele porque ele acha bonito, mas ele não arruma os pneus do carro dele, a suspensão do carro dele. Ele não tem prioridades por conforto. Aí você fala, mas isso não é conforto? Você não ficar com um carro no meio da estrada é conforto. Você pode ter um carro antigo, você pode ter um Gol 94. Se você tá com as manutenções dele em dia, ele nunca vai te deixar na mão. Agora você compra um carro que não condiz com a sua renda, ele quebra, você se apura, acaba perdendo, passando carestia por um bem material. Isso é idolatria, idolatria leva ao inferno e aí você se lasca no final. Então aprendam a ter virtude católica, tá certo? A virtude católica é você viver ela sem pensar que você tem, ou porque o outro tem, ou assim por diante. Seja feita a vossa vontade. Deus dá o frio conforme o cobertor, cada um tem o que merece. Se nós não temos o que nós almejamos, é porque Deus sabe que neste momento ou nós não podemos, ou nós não merecemos. Seja feita a vossa vontade. Lembra da renúncia do Pai Nosso. Eu acredito que esse vídeo tenha sido
de uma grande valia para alguém. Se você gostou das informações ou de tudo que eu falo aqui, deixe seu comentário embaixo, eu vou responder todo mundo, inclusive as críticas. Se inscreva no canal, deixe o seu like e indique para quem você acredita que também goste do conteúdo. Uma boa tarde a todos.